Olha, nós vamos agora entrevistar o candidato a vice-prefeito de Teresina pelo Partido Novo, o doutor Wallace Miranda. Doutor Wallace, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Para começar, eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco, né, do seu perfil pessoal, quem é o doutor Wallace e por que essa candidatura a vice-prefeito. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wallace Miranda, sou médico aqui em Teresina, professor universitário e depois de estar muito insatisfeito com a política, sempre perceber que quem estava lá como nosso representante, seja vereador, prefeito, deputado, governador, presidente, está insatisfeito, resolvi sair do da minha zona de conforto. Resolvi sair do sofá, resolvi sair do WhatsApp e passar para a vida real. Então, fundei um partido. Fundar um partido, Eliezer, eu costumo falar que foi a maior loucura da minha vida. Porque partido é algo bem complexo, muito complicado. Difícil montar, difícil depois lidar com as situações. Então resolvi fundar um partido, então sou fundador do Partido Novo, por estar revoltado com o que estava vivenciando. Isso lá por meados de 2015, 2016, que foi quando o Partido Novo surgiu. Então a gente conseguiu fundar mesmo o Partido Novo aqui no estado do Piauí em 2020, para as eleições de 2020. Então esse foi o motivo de ter entrado na política. E pelo fato de querer realmente essa mudança, resolvi apoiar o professor Tony Kerlin para ser o candidato a vice-prefeito da nossa cidade. Só esclarecer, nós temos 25 minutos de entrevista, o tempo já está na tela, é o tempo disposto a todos os candidatos que nós estamos recebendo aqui. João Magalhães. Doutor Wallace, bom dia. Antes da gente entrar necessariamente nas propostas por áreas de gestão, qual é aquela proposta número 1 que, caso o Novo chegue à Prefeitura de Teresina, ele vai tomar? Perfeito, João. A gente tem algumas demandas muito importantes. Antes de começar aqui, por exemplo, está ouvindo a parte da dificuldade com relação ao transporte público, com relação à locomoção. Se a gente for observar das demandas de Teresina, algumas são chamam mais atenção. Seria a parte do transporte público, seria a parte da saúde, que aí onde eu tenho até mais autoridade para comentar. E também a gente vê muito com relação à parte de segurança. Apesar de ser uma pauta mais do governo estadual, a prefeitura ela pode sim auxiliar. E hoje a gente tem também essa pauta do centro de Teresina. A gente não pode deixar de falar do centro de Teresina, o centro está morrendo. Então, essas são as pautas importantes. Mas só que você falou, qual é a pauta mais importante que a gente vai levar para a prefeitura de Teresina? Eu acho que o mais importante, além do que tudo isso que eu comentei, é a parte de geração de emprego e renda. Porque é a base dos outros problemas, grande parte dos outros problemas. Dentro dessa parte de geração de emprego e renda, ou seja, melhorar para os nossos jovens, a gente facilitar a entrada no mercado de trabalho, a gente tem uma população muito grande, lembrando que o estado do Piauí é o estado onde nós temos mais pessoas dependentes do Bolsa Família, né, do que carteira assinada. Nós temos mais ou menos o dobro de pessoas dependentes do Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Bolsa Família é necessário, sim, né, para aquela pessoa que está precisando, mas a gente tem que ter a inserção no mercado de trabalho, tirar essa dependência do Estado. Então, geração de emprego e renda é algo muito importante para a nossa cidade, lembrando que a nossa cidade de Teresina, é uma cidade conhecida pelos serviços, né? Então, é uma cidade que tem o maior PIB per capita do Piauí, da cidade de Teresina, e a gente tem essa parte de serviço, a gente tem os polos industriais que ainda tem muito a ser aumentado, ainda a ser melhorado. Então a gente tem que facilitar essa entrada do jovem no mercado de trabalho, facilitar uma abertura de empresa. Às vezes o pessoal fala que é fácil abrir uma empresa aqui no estado do Piauí. Beleza, ter o CNPJ é fácil. Funcionar, aí é difícil. Até para construção civil, por exemplo, às vezes demora 2 anos para você ter um alvará para construção civil. Eu tenho uma clínica, né? Para poder a clínica poder abrir, funcionar, demorou muitos meses também. Então a gente tem essa dificuldade. Às vezes o empreendedor ele quer investir, mas ele fica vários meses pagando o quê? Pagando a parte de funcionário, pagando a parte de aluguel, mas sem poder nem funcionar. Então a gente tem que ter essa facilidade para isso e a gente tem que ter essa inserção maior. Quando a gente fala em inserção maior, a gente tem que ter uma capacitação. É um problema crônico dos nossos empresários que falam, a gente não tem a capacitação necessária, a gente não tem o pessoal disponível para trabalhar. Então tem que ter uma capacitação. Inclusive, é uma das pautas, por exemplo, de uma das nossas vereadoras, né, que é exatamente utilizar a emenda parlamentar para auxiliar nessa parte, capacitação, né, dos jovens para o mercado de trabalho. Então, algo que é muito importante. E aí a gente começa a puxar outros temas. Quando a gente fala geração de emprego e renda, a gente fala de redução da pobreza. A gente tem no nosso estado ainda um índice de pobreza muito alto. Eu considero o pior problema social, o pior problema da sociedade é a pobreza. A pessoa que ela depende, ela não sabe o que ela vai se alimentar na próxima refeição, ela é uma pessoa economicamente
inativa. Ela não tem como. Você não tem como falar para essa pessoa que ela... é porque ela precisa fazer alguma coisa. Não, você tem que auxiliar, tem que tirar essa parte da pobreza mesmo. Então, tudo isso acaba influenciando. Ou seja, se falar assim, existe uma pauta, mas uma pauta mexe em todas as outras pautas. Rapidinho, Elésio. Doutor Wallace, me permita, porque o senhor falou da criação do Partido Novo, que eu lembro bem, e aí eu queria saber de você, como um dos criadores do partido. Lá nas primeiras eleições presidenciais, principalmente, o Partido Novo tinha muito aquela imagem de ser um partido que defendia ali a questão dos ricos, né, de que era contra esse discurso, vamos dizer assim, que chega realmente na população de baixa renda. Como é que está hoje essa questão desse espectro ideológico do Partido Novo? O senhor acha que passou por algum ajuste? Como é que o senhor acabou de comentar, por exemplo, a questão do Bolsa Família, né, que é uma realidade que no Piauí tem realmente um número de pessoas muito inscritas. Como é que está o Partido Novo no que diz respeito a esse aspecto ideológico? Ele traçou alguma estratégia para falar também para esse público de baixa renda? Como é que está isso? Pois é, eu acho que essa pecha, né, que ficou lá no início da fundação do partido foi porque o partido ele foi fundado a nível nacional realmente ele chamou muita atenção dos multimilionários que estavam realmente fundando o partido. Mas só que até a essência do partido, que é uma essência mais liberal, a gente pensa nessa parte, principalmente da redução da pobreza. É uma das pautas do nosso partido. Com relação aqui em Teresina, em específico, com relação a chegar a todas as comunidades, a gente está fazendo todo dia umas 2, 3, 4 reuniões, né? E a nossa chapa de vereadores foi muito bem pensada nessa divisão, para atingir todas as classes sociais, atingir todos os grupos. Por exemplo, tem empresário como vereador? Tem pessoa que mora lá na zona rural? Tem um que é um servente pedreiro que trabalha, que faz parte da nossa chapa? Tem uma lá que é uma advogada, faz parte também? Sim. Então, o partido ele é aberto a todos. O partido é aberto a todos, o partido, ele na realidade é o único que é aberto a todos, é o único que não tem um padrinho político, é o único que não é da velha política, não foi montado por nenhuma gremiação, assim, porque já... Não tem nenhum cacique, não? Não tem nenhum cacique, não tem nenhuma dissidência de outro partido para falar assim, eu mando no partido, não, é totalmente aberto. É totalmente aberto que para participar do partido, basta a pessoa se filiar, não ter nenhum problema, ser realmente ficha limpa, a pessoa fazer um processo seletivo, que é importantíssimo, inclusive, a gente vai fazer processo seletivo para os secretários municipais. A pessoa pensa, que loucura, fazer processo seletivo para o presidente da Fundação Municipal de Saúde. Sim. Vai fazer processo seletivo para o secretário de Educação? Sim. Mas isso dá certo? Dá, a gente já fez. Então, você já fez. Joinville, nossa cidade, que é administrada por um prefeito do Partido Novo, que tem mais de 90% de aprovação. Foi assim. O Estado de Minas Gerais, quando a gente pensa, o Partido Novo é um partido elitista e tal. No Estado de Minas Gerais, o partido ele conseguiu se capilarizar bastante. A gente tem um governador lá no segundo mandato. Foi feito também processo seletivo. Por que não fazer aqui? Aqui a gente vai fazer. Então, para ser um secretário do nosso governo aqui em Teresina, a pessoa tem que passar por um processo seletivo e tem que ser uma pessoa de dentro já lá. A gente não vai pegar, a gente não tem amarra com nenhum partido político para falar assim, a gente tem que dar tal secretaria para tal partido político, de maneira alguma. O nosso é o único partido que é totalmente livre. Se a gente for comparar com os outros que estão aí, tem um blocão aí do candidato do Fábio Velho, Fábio Velho, já está há muito tempo na política, deveria até mudar o nome, que já tem tanto bloco, é tão grande, que na hora que ele chegar lá, ele vai ter que dar secretarias para partido A, B ou C. Então, a gente não tem isso, então não tem amarra nenhuma, então a gente vai fazer processo seletivo para todo o nosso secretariado. Então, o Partido Novo é um partido diferente mesmo, e é um partido que não é elitista, basta ver quem representa o partido aqui no estado do Piauí. Então, a gente tem que realmente ter essa mudança. O Partido Novo realmente é a mudança dessa política que está aí. Doutor Wallace, nós tivemos aqui uma ampla discussão sobre essa proposta de liberação das faixas exclusivas do transporte coletivo nos horários de pico. Gostaria de aproveitar para saber sua opinião sobre o assunto e a pauta do transporte em geral. Perfeito. É uma pauta que ela é bem pulsante, né? Que realmente nós temos décadas, a gente nem pode falar que isso é um problema só desse último governo, né? Do doutor Pessoa. Na verdade, o que chama atenção com relação ao doutor Pessoa é porque ele prometeu resolver o problema em 100 dias. Então, uma das grandes promessas do doutor Pessoa uma das promessas que não foi cumprida, né? Então, o exemplo dessa discussão, a gente observa que todo mundo estava se envolvendo aí, ligando para cá, mandando mensagem, ou seja, é uma coisa que realmente mexe com a população. Mobilidade urbana. Então, é um problema de mobilidade urbana. Então, liberação da faixa para todos os veículos não é, talvez, a melhor saída, né? Concordo, até o que deveria ser feito mesmo, né? Essa liberação da faixa mesmo para
como já para taxista também, para aplicativo, motorista de aplicativo, é simples, a placa está cadastrada, é um motorista de Uber, é um motorista lá de outro tipo de aplicativo, 99, que seja, então ela liberar para facilitar. Inclusive, esses próprios aplicativos, o próprio táxi, eles poderiam parar nos terminais também, seria uma coisa que poderia ser realizada, então seria uma das propostas, facilitar para isso. Um grande problema do nosso transporte público é o monopólio do transporte público. Quando você tem um monopólio, o monopólio é bom apenas para uma pessoa, o dono do monopólio, certo? Então, o monopólio não é bom de jeito nenhum. Seja um monopólio privado, seja um monopólio público. Se a gente tem um monopólio do transporte público, nunca vai ser bom. Esse transporte, ele é subsidiado, então a gente já paga um valor alto para ele. A gente como Prefeitura de Teresina, a gente como cidadão de Teresina, porque daí sai do nosso bolso. Então a gente está pagando, se a gente está pagando, imagina se não pagasse. Então a passagem de ônibus seria mais ou menos R$8. É lógico isso? Não é lógico. Alguma coisa está errada nisso daí. Isso que a gente não tem os melhores ônibus, digamos assim. Então a gente tem ônibus sucateado, a gente tem ônibus que precisa de manutenção, e aí por que está isso? Por causa do monopólio. Então tem que quebrar esse monopólio para facilitar esse transporte. Tem que fazer uma gestão inteligente, avaliar por avaliação do tráfego, quais são as vias realmente que precisam de uma quantidade maior, certo? Botar a integração lá no centro, juntamente com a parte do trem de Teresina, seria uma saída. Não existe almoço grátis, nada desse negócio de falar assim que vai conseguir de graça, o transporte não existe, certo? Se o governo ele tivesse capacidade para fazer isso, já o transporte intermunicipal seria de graça, certo? Então, é uma mentira, uma das várias mentiras do Fábio Novo. O Fábio Novo é um mentiroso, né? Então, uma das mentiras dele. E com relação ao metrô de Teresina, ao trem de Teresina, ele não coloca de graça. Então, não vai colocar de graça nunca o transporte de Teresina. Então, é só enganando a população. E um ponto importante quando a gente fala disso é que o candidato, ele fala que vai alinhar o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Ou seja, ele vai perseguir quem não votar nele. Isso que ele está querendo dizer. Só vai ajudar a Teresina se ele ganhar. Então, essa é a política dele, de perseguição. Sempre foi assim por onde ele passou, né, na realidade. Então, perseguição por onde passou. Então, não tem sentido nada disso que ele está falando. Então, com relação ao transporte público, mobilidade urbana, a gente tem sim, com relação à liberação das faixas, o ideal seria para aplicativo, para taxista, para vans, transporte alternativo, deveria facilitar o transporte alternativo, quebrar esse monopólio, mais empresas chegarem em Teresina. Lembro muito bem de uma época em que teve um transporte, uma empresa de Timon, que ela rodava por Teresina, na época que não tinha ar-condicionado nos ônibus em Teresina, a empresa de Timon rodava por Teresina com ar-condicionado e uma tarifa menor. Na época do Firmino. O Firmino proibiu de rodar em Teresina, só poderia passar ali pela Avenida Maranhão e voltar, mas não poderia circular por Teresina. Foi mais uma articulação do CETUT nessa época? Foi, exatamente. Esse é o grande problema, monopólio. Você tem um monopólio, e quando você tem algum monopólio, ele só é útil para uma pessoa, o dono do monopólio. Se o candidato a prefeito do Partido Novo, eu já vi ele falando em uma entrevista, que é possível economizar, segundo ele, cerca de 300 milhões na área da saúde, que segundo ele não estão sendo bem gastos, né? O senhor, por ser médico e ser da chapa, obviamente acredito que tem liderado essas discussões relacionadas à saúde também. Como é que está, quais são as propostas do Novo para melhorar a prestação do serviço público na área da saúde? Como é que seria essa forma de economizar esse recurso? Perfeito. Inclusive eu trabalho no SUS, né? Trabalho no Hospital Universitário. Sou professor universitário e trabalho no Hospital Universitário. Então, e nesse tempo, agora do governo do Dr. Pessoa, inclusive teve interdição, na época eu estava como conselheiro do CRM, interdição de alguns hospitais. Dentre eles chama a atenção do Hospital do Disseu, Hospital do Buenos Aires. A interdição foi, pessoal, porque estava faltando, teve também interdição na maternidade, certo? Então, tanto a nível estadual como a nível municipal, teve interdição em hospitais. Estava faltando, pessoal, dipirona, estava faltando antibiótico base, estava faltando soro. Ou seja, algo está errado. A gente tem um orçamento aqui da Saúde Teresina, 1 bilhão e 600 milhões. É o maior orçamento que nós temos, a maior pasta com orçamento. Depois disso a gente vem a educação, com 1 bilhão e 200 milhões. É muito dinheiro que a gente tem. Um jeito muito simples já de facilitar todo esse gasto, uma coisa que a gente tem muito aqui em Teresina e em vários outros locais do Brasil também, é aquele paciente, quando ele tem uma consulta lá na unidade básica de saúde, ele vai daquela consulta para um pronto-socorro de Teresina. Eles não se comunicam, você não tem a comunicação. Às vezes o exame é feito de maneira desnecessária. 2 vezes. E se você for para um hospital do estado, você não tem mais nada do que você passou ali no municipal. Quando você chega lá no HU, que é quando eu recebo os pacientes do HU, você não tem nada do que foi feito com ele. Muitas das vezes, os exames são feitos várias e várias vezes. Já pensou? Várias e várias vezes. Se você consegue unificar tudo isso,
tudo no prontuário digital, isso obviamente conversando com as 3 esferas, lembrando que a saúde é tripartite, ou seja, a saúde que a gente utiliza aqui em Teresina tem uma parcela do municipal, parcela estadual e parcela federal. O que a gente vem observando nesses últimos anos é que diminuiu a participação municipal também, desse valor, certo? Então, é uma coisa que tem que ser conversada com todos os setores, mas se você coloca um sistema simples desse, a gente já tem um prontuário, por exemplo, lá no HU, não é obrigado que a pessoa, ela vá mexendo no prontuário da HU, mas ela tem acesso. Tem um acesso, já viu ali o que é que foi feito do paciente, já facilita, isso reduz muito essa parte de exames. Algo muito importante, a gente consegue reduzir gastos quando a gente trata lá a unidade básica de saúde, que é a parte da prefeitura mesmo. Como assim tratar lá na unidade básica de saúde? Os principais problemas de saúde, ele vem da hipertensão arterial, diabetes, inclusive da minha área. Existe um programa que é o Hiperdia, que é um programa que ele precisa ser, digamos, atualizado melhor, que você não pode faltar, como a gente vê faltando, medicamento para hipertensão arterial. O agente de saúde tem que estar lá na casa daquele paciente que não consegue ir à unidade básica de saúde. Se você controlar aquela pressão arterial, você vai evitar um paciente que interne lá na UTI. A internação de UTI é muito cara. Estava conversando com a atual gestão, eu como endocrinologista, para a gente avaliar como a gente poderia, com o paciente diabético, em especial com as crianças, diabetes tipo 1, porque ela tem uma variação muito grande, são aquelas crianças que usam insulina, acabam internando mais, da gente fazer um jeito inteligente, através da tecnologia, de diminuir a internação, certo? Conversei com a nível de vereadores, conversei com o secretário, é algo que está andando. Então, algo que eu faço fora, digamos assim, pela parte da medicina, né? Então, é algo que é um projeto que está andando, independente de partido, ou seja, a gente conversa com todos os partidos, certo? Então, a gente conversou com o vereador, a gente conversou com o presidente da FMS, para poder diminuir a internação. Então, todas essas medidas que eu estou falando, que a gente pode utilizar, principalmente com tecnologia, a gente consegue reduzir a internação, principalmente a internação em UTI. A parte mais cara é essa parte mais especializada, principalmente internação em UTI. Uma internação de UTI, ela consegue pagar centenas de tratamentos de diabetes e hipertensão. Então, não é para faltar no posto de saúde medicamento básico. Então, o medicamento que é básico não é para faltar no posto de saúde. A gente vê faltando no posto de saúde, a gente vê faltando na farmácia do povo. Mês após mês, a gente está lá na farmácia do povo com os pacientes diabéticos reclamando, o governo do estado está faltando insulina. Então, são coisas que, se não faltar isso, você evita um gasto lá na frente, um gasto principalmente em UTI. A principal causa de morte é exatamente doença cardiovascular, infarto e AVC. Você trata isso, você evita isso daí. O senhor falou no início a questão da segurança pública, né? Que é uma área que essencialmente é de responsabilidade do governo do estado, mas a prefeitura tem muito a contribuir. Inclusive, eu vi uma reportagem nos últimos dias que é em todo o país esse avanço da preocupação das prefeituras com a segurança pública, né? Do Partido Novo, como é que está o pensamento para essa área? Como é que a prefeitura poderia colaborar, né, com as políticas de segurança pública? Interessante que, com relação à parte de segurança, às vezes eu tenho medo de dar a volta no quarteirão do meu apartamento. Medo de ser assaltado. Tá lá na parede, daqui a área do PCC. Tá lá fora, então... condomínio fechado. No condomínio fechado, se você desce do condomínio para dar a volta na rua, você vê na parede sabendo de quem que é o setor. Alguns assaltos aconteceram por lá, alguns tiros foram disparados e depois outra mensagem apareceu do PCC falando: se aqui tiver algum assalto, vamos se ver com o PCC. Ou seja, a organização criminosa tá botando, porque obviamente alguma coisa que aconteça, para eles é ruim também ter a polícia lá. Então é algo que a gente vê que o crime organizado está tomando de conta. O Estado, ele não está fazendo seu papel e o crime organizado tomando de conta. Como é que a prefeitura poderia auxiliar nisso? A gente tem a guarda municipal. A gente tem 300 efetivos na guarda municipal. A primeira coisa é aumentar isso. A gente tem que aumentar, tem que dar mais poder. Tem cidade que até militarizou a guarda municipal mais, certo? Então a gente tem que dar mais poder para a guarda municipal. Nada disso de tirar poder dos nossos guardas. Então, aumentar o efetivo seria uma parte fundamental. E a gente tem que utilizar a tecnologia. Tecnologia como? A gente tem já no centro algumas câmeras. Que isso daí, você pode aumentar isso daí para ajudar a coibir os assaltos, por exemplo, que existem no centro e em outras zonas da cidade. O guarda municipal presente nos parques da cidade, nas regiões. A gente pode colocar nas regiões de maior concentração. Então, a presença em si do guarda municipal já facilitaria bastante. Aumentar efetivo e utilizar mais a tecnologia. Então, a gente tem que dar mais poder para a nossa guarda municipal. Lembrando que é uma pauta, principalmente, estadual. Tem a polícia ostensiva e a polícia de investigação. Então, a gente tem que fazer com que elas se comuniquem. E a guarda municipal tem que se comunicar também com a nossa polícia militar e polícia civil. Inclusive, está tendo a manifestação dos policiais civis contra o próprio governo do estado, certo? Uma desvalorização que acontece com o nosso policial civil. Ele tem que ser valorizado. Pessoal,
pessoal, a gente é contra, do Partido Novo, contra os privilégios, subsalário. A gente é totalmente a favor do servidor público. O policial, o professor, o zelador. Então, todos eles têm que ser valorizados. Se você tira esse privilégio da alta casta do serviço público e você melhora para esse servidor, você vai melhorar para a sociedade. Então, o policial ele deve ser, sim, valorizado. E é isso que a gente defende. Em termos de infraestrutura, quais as principais obras vocês projetam para a cidade de Teresina? Um grande problema da nossa cidade são as enchentes, ano após ano. Então, a gente tem problema de enchente, tem problema dessas galerias. Uhum. É uma obra, aliás, que costumo falar assim, obra debaixo do chão não traz voto, porque a pessoa acaba não lembrando. Mas essa obra debaixo do chão, ela traz vida. Uhum. Então, é algo que a gente tem que reforçar muito. Nessa gestão do último prefeito, 2 pessoas morreram no mesmo local. E o que foi feito depois? Foi colocado na placa, cuidado, se estiver chovendo, não venha por aqui. Esse daí foi a saída. E nesse mesmo tempo, o vice-prefeito na época, ele falou que em 30 dias ele resolveu o problema. Não resolveu, né? Então, é algo que tem que ser colocado para frente. A gente tem que ter essa obra, nessas galerias, em toda a cidade. Tem um problema da chuva, tem que ter uma drenagem para os rios de maneira adequada. Parte de asfalto, tudo bem, tem que fazer também, tem que levar para a zona rural também, certo? A gente não pode esquecer da nossa zona rural. Nossa zona rural é a maior zona rural do Nordeste. Nossa capital, ela, para vocês terem uma ideia, em termos de área, ela é mais ou menos da área da cidade de São Paulo. Certo? Só que a nossa cidade de Teresina tem cerca de 800, 900 mil habitantes, a cidade de São Paulo está lá chegando seus 15 milhões de habitantes. Uhum. Sendo que boa parte é zona rural. Nossa zona rural deve ser mais valorizada, então tem que ter esse projeto de infraestrutura para a nossa zona rural, para as características naturais da nossa zona rural com relação à parte da agricultura. Então, a gente tem que ir para o pequeno agricultor, tem que ter esse estímulo, tem que ter uma locomoção melhor, mobilidade urbana, tem que pensar na nossa zona rural. Então, são várias obras. Interessante aquela ponte que seria de mobilidade urbana ali da Universidade Federal. Pessoal, aquela dali está há muito tempo parada. Há muito tempo parada. Quando você anda pela cidade, que tem aquelas placas com relação às obras, você vê o período que era para ser entregue e você vê que nunca é entregue nesse período. Hospital da Mulher, outro exemplo. Hospital da Mulher está previsto para ser entregue agora no final desse ano. Não tem nada lá. Então, as obras na nossa cidade não são entregues no tempo correto, é feito aditivo, como a gente observa sempre. Então, isso é um total absurdo. Então, a gente tem essa parte de infraestrutura, parte que vai auxiliar na mobilidade, tem a parte que a gente tem que pensar na nossa zona rural, como bem comentei. Então, muito pode ser feito pela nossa cidade de Teresina e pouco a gente observa que é feito atualmente. O Partido Novo não tem uma bancada, né, na Câmara Municipal de Vereadores, né, pelo que se projeta ano que vem, alcance cadeiras, mas certamente não será a maioria no parlamento. Se o partido chegar no Palácio da Cidade, como é que vai se dar o diálogo com esses vereadores que têm tradicionalmente um pensamento diferente ou fazem, de certa forma, uma oposição ao pensamento do Partido Novo? A gente teve um problema muito grande nesse sentido quando começou o governo do Zema. O Zema lá são 77 deputados estaduais. A gente tinha 3 deputados estaduais, de um total de 77. Foi conseguido o governo do Zema, conseguiu conversar com todos e em prol da população. Joinville, a gente começou lá com 2 vereadores, mesma coisa, vamos conversar com os vereadores, expôs para a população o melhor jeito. Uma coisa que político tem muito medo é de pressão popular. Quando você deixa tudo mais transparente, facilita muito. Se você leva para a população, eu sou prefeito de Teresina, estou conversando aqui com os vereadores, problema tal porque os vereadores não estão auxiliando. A pressão popular nos vereadores se resolve fácil. Se a população vai lá para a Câmara Municipal de Teresina, numa votação importante, pode ter certeza que os vereadores vão ceder. Então, isso foi feito no governo do Zema, isso foi feito lá em Joinville com o Adriano Silva, isso a gente vai fazer aqui em Teresina. O governo tem que ser para a população. A gente não vai lotear os cargos pensando nos vereadores. Isso vai acabar. Então, os vereadores que estão se candidatando podem ter medo mesmo, porque a gente vai acabar com essa maluquice de lotear as secretarias. A gente tem, inclusive, o vice-prefeito, candidato vice-prefeito do Silvio Mendes, o Jeová, ele estava até os 45 do segundo tempo, com o doutor Pessoa, com mais de 1.000 cargos lá na SAAD, na SAAD dele, que aí ele ficou até os 45 do segundo tempo, mantendo os vários cargos para depois agora se dizer oposição do doutor Pessoa, que não é oposição de jeito nenhum, é o mais do mesmo, faz parte do blocão com certeza absoluta. Então a gente tem que acabar com isso e a gente vai acabar com isso, vai trazer os vereadores para conversar e a gente vai expor isso para a população e a gente vai conseguir acabar com essa maluquice, com essa loucura que é essa política atual.
Doutor Wallace, nós temos aí aproximadamente 1 minuto e meio para o encerramento do tempo. Gostaria de facultar para as considerações finais. Pessoal, o nosso partido, ele é realmente o Partido Novo, ele é contra toda essa velha política e nós temos agora uma posição e tem uma oportunidade de mudar essa política teresina, de décadas e décadas e décadas. O que for bom, que tiver bom, a gente vai melhorar. E o que não tiver, a gente vai fazer. Então, uma gestão inteligente tem uma cidade eficiente. Por isso, vote no professor Tony, vote no 30 para a gente acabar com essa velha política que tem aí e a gente trazer uma Teresina para o século XXI de verdade. Wallace Miranda, candidato a vice-prefeito de Teresina pelo Partido Novo, muito obrigado pela presença e pela participação hoje aqui no Comando Geral. Obrigado, eu que agradeço.